A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson. Agora eu vou ministrar a lição número 10 da revista CPAD do primeiro trimestre de 2018, que traz como título Dádiva, Privilégios e Responsabilidades na Nova Aliança. Então aqui, você que já está assistindo a aula aí, já assistindo as aulas anteriores no canal, na plataforma, está indo à escola bíblica da sua igreja, já está por dentro do assunto, sabe que estamos estudando a carta aos Hebreus, essa carta maravilhosa de um escritor desconhecido que vai mostrar aí que a nova aliança é superior à antiga aliança em todos os aspectos. E também que o nosso sumo sacerdote, que é o sumo sacerdote da nova aliança, é superior aos profetas, aos anjos e principalmente ao sumo sacerdote da antiga aliança. Ele coloca aqui Cristo como sendo acima de todas as coisas, né? E aí, é claro, esse é o objetivo do livro, da carta em si. Só que o fato dessa aliança ser superior, ela ser ela trazer muito mais privilégios, ela também traz responsabilidade. Então não é ficar de braços cruzados, tem alguns alertas aqui dessas pessoas que ignoram essa aliança, que se desviam dela, ou que estão pelo menos pensando na possibilidade de desviar-se dela, ou a pessoas que ouvem e entendem, mas não querem crer em Cristo. Então tem alertas sérios, porque da mesma forma que a antiga aliança trazia aí algumas punições para quem não abraçava essa aliança e não cumpria ali como que se diz, todas as suas recomendações, né? Não cumpria tudo que estava lá, as pessoas elas recebiam punições por isso. Essa nova aliança da mesma forma, né? Ou seja, nós temos também mandamentos que temos que cumprir, né? Ou seja, o resultado prático dessa nova aliança. Então essa nova aliança traz resultado prático. Então a gente tem que viver na prática uma vida cristã de verdade. Então temos responsabilidades, certo? Então essa aula aqui, só explicando, ela acontece no slide em PowerPoint, que você pode baixar, usar na sua igreja. Basta entrar no site ebdemfoco.com ou ebdemfoco.com.br. Na descrição do vídeo tem um link. Se você já está assistindo dentro da plataforma, muito obrigado. Espero que esteja gostando. E se quiser também deixar o seu comentário, deixa aí, faça a sua pergunta. Estamos sempre respondendo os comentários. Se você olhar os vídeos anteriores, sempre estamos respondendo os comentários, né? As outras pessoas também respondem e tem muita gente nos ajudando aí, tirando as dúvidas. Então vamos lá, né? Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, né, se você gostou, né, para que mais pessoas possam ser abençoadas com esse projeto, o projeto aqui do EBD em Foco. Vamos lá, continuando aqui, o textuário diz o seguinte: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10, 22. Verdade prática, a nova aliança é uma dádiva divina que traz grandes responsabilidades. Como eu já falei no começo, não é abraçar a nova aliança e ficar de braço cruzado. Não, você tem responsabilidades e tem que agir, tem que mostrar que é diferente. A leitura se encontra em Hebreus 10, de 1 a 7, depois 22 a 25. Eu costumo não fazer essa leitura para ganhar tempo aqui no vídeo, mas é uma leitura importante, você deve fazer não somente essa leitura que está aqui, mas todo o capítulo 10, para que você possa entender por completo do que se trata essa aula. Introdução. O autor sagrado está próximo de concluir a sua argumentação acerca do sacerdócio e do sacrifício de Cristo. Então aqui ele está caminhando para o final daquele argumento onde ele mostra que Cristo é o nosso sumo sacerdote, que é superior a todo aquele sistema sacerdotal da antiga aliança. Então nessa seção de Hebreus 10, de 1 a 18, ele relembra algumas coisas. Nós vamos ver que algumas coisas vão se repetir, né? E ele vai mostrar a singularidade e a eficiência da obra expiatória de Cristo, focando no fato de que Cristo morreu apenas uma vez. Ou seja, Jesus não morreu, não precisou se sacrificar várias vezes, como acontecia no Antigo Testamento, mas que foi apenas uma vez. Ele mostra que por causa disso o sacrifício de Cristo é superior. Então, tendo feito isso, ou seja, tendo mostrado tudo isso, reforçado o que ele já tinha ensinado, ele vai mostrar alguns efeitos práticos disso. Então, privilégios desfrutados, né? E também ele vai mostrar aqui que hoje nós temos acesso direto à presença de Deus, e uma implicação prática aí dessa nova aliança. Não tem mais o véu,
nós já entramos direto na presença de Deus e ao mesmo tempo, né, chama atenção para as responsabilidades que derivam dela. Então, ou seja, se eu tenho privilégios, tenho. Hoje a gente tem acesso a Deus por meio do nosso mediador Jesus Cristo. Tranquilo, isso é um privilégio, mas tem responsabilidade. Nós temos que oferecer uma adoração verdadeira, nós temos que evangelizar, nós temos que congregar, né, amar o próximo, ou seja, tem várias responsabilidades que nós temos que tomar aí a atitude de fazer. Vamos lá, primeiro tópico, a dádiva da nova aliança. Uma única oferta. O Antigo Testamento põe em destaque as centenas de sacrifícios que eram realizados ano após ano no culto judaico. Então isso aqui a gente observa na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, lendo lá, a gente vai ver que esses sacrifícios sempre aconteciam, né, e era realmente algo importante para a comunidade judaica, porque era a ordenança divina. E a quantidade de animais mortos nessas celebrações impressionava. Não era algo assim tão simples, morreu um animalzinho ali, vai lá, faz sacrifício de um animal. Não, muitas vezes as cerimônias de sacrifício morriam centenas de animais. Então se a gente ler lá a inauguração do Templo de Salomão, você vai ver o tanto de animal que morreu, né, nos sacrifícios. Então era algo realmente que está muito longe da nossa realidade, mas para a época era tranquilo, não existia nada demais nisso. Na verdade era a maneira que eles estavam ali adorando a Deus. Né? Diz a história que os filhos de Arão se gabavam de ficar cobertos de sangue sacrificial até os tornozelos. Né? Ou seja, sacrificavam tanto que eles ficavam todos sujos de sangue. Mas aquilo não era algo que eles se consideravam nojento, não. Sabia que aquele sangue ele tinha um significado, né? Estava ali mostrando a severidade do pecado e apontava para o sacrifício de Cristo. Na história dos Hebreus, aí o Flávio Joséfo ele vai citar, né, falar de centenas de milhares de sacrifícios. Só que esses sacrifícios não passavam de uma sombra da qual Cristo é a realidade. Ou seja, esses sacrifícios a gente não pode falar assim, menosprezar eles, falar que não tinham importância, que não tinham validade, não, eram sacrifícios importantes, tinham sua validade porque eles tinham significado. A validade deles estava segura no fato de que eles apontavam para o sacrifício de Cristo. Ali, esse sacrifício mostrava a severidade do pecado, mostrava que o pecado tinha um preço a ser pago, mostrava que tinha que ter derramamento de sangue para selar a aliança, mas eles tinham um significado maior, que eles apontavam para o sacrifício de Cristo. Eles cumpriram seu propósito, eram importantes e tiveram seu papel na história, mas só eram importantes por causa do sacrifício de Cristo. É o que ele fala lá logo no versículo 1 do capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. Aqui ele não está falando que a lei é a sombra, ele está falando que a lei tem a sombra. Ele fala assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. Ou seja, a lei, ele coloca tudo aquilo, todo aquele sistema. Então muita coisa ali, ela tem a sombra dos bens futuros, muita coisa que aponta para Cristo, né? Ou seja, e tem algumas coisas na lei que continua valendo, que é a questão moral. A lei moral continua valendo, ela não foi mais invalidada. Então é por isso que ele coloca que a lei tem. Não é toda a lei que foi invalidada, porque tem a lei moral que continua valendo. Mas a boa parte das coisas relacionadas ali ao sacrifício, por exemplo, é apenas sombra. E uma vez que eu vejo a realidade, para que eu vou ficar olhando para a sombra? Pense, por exemplo, em alguém que quer conhecer uma mulher, por exemplo, e vê a sombra da mulher. Depois ele vê a mulher de verdade. Será que ele vai querer continuar olhando para a sombra? Não. Ele olha para aquela mulher bonita, né? Ou seja, ele não quer ficar olhando para a sombra. Ele quer conhecer ela agora, quer conversar com ela, quer se casar com ela, quer ter filhos com ela, né? Ou seja, a sombra não tem mais validade. Acabou, né? Não faz mais sentido olhar para a sombra. Da mesma forma é o sacrifício de Cristo. Eu não tenho mais que olhar para a antiga aliança e ficar querendo imitar as coisas da antiga aliança, realizar o sacrifício da antiga aliança, se eu já tenho uma realidade que é Cristo. Agora eu tenho que me relacionar com essa realidade que é Cristo e viver, né, um relacionamento íntimo com Cristo. Vamos lá, continuando aqui. Um único ofertante. A oferta foi única, o ofertante também. Então isso aqui é algo importante que está lá em Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Olha só, ele foca aqui algo
que, na verdade, é um contraste com o versículo 11. Se você ler o versículo 11, ele vai falar do sacerdote na antiga aliança. Então ele vai falar primeiro que o sacerdote sempre estava à disposição de Deus, ou seja, ele estava em pé. Ele estava sempre fazendo alguma coisa. Aqui a gente vê que Cristo está assentado, né? Ou seja, a sua obra está completa. No versículo 11 ele vai falar de sacrifícios que se repetem. Aqui no versículo 12 ele vai falar de um único sacrifício, né? Ou seja, Cristo está assentado à destra de Deus. Isto mostra ele como sacerdote e também como rei. Ou seja, o fato de ele estar no trono à destra de Deus mostra que ele é rei. E isso aqui, é claro, sacerdote e rei a gente já estudou, semelhante a Melquisedeque, que é a principal diferença aí da antiga e da nova aliança, onde Cristo pode ser sacerdote e rei ao mesmo tempo. Depois de fazer a purificação do sangue, do pecado pelo seu sangue, ou seja, Cristo ele purificou o pecado com o seu sangue, diferente da antiga aliança, que era o sangue de animais, né? Agora ele está como um rei, né, assentado à destra de Deus, fazendo referência ao versículo 3 do capítulo 1, né, que mostra que depois que purificou os pecados, sentou-se ali à destra da majestade nas alturas. Então, reforçando aqui a questão de que na antiga aliança o sacerdote não sentava e o sacrifício se repetia e não era eficiente. Uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente não pode separar o sacrifício de Cristo da questão da glorificação de Cristo. Uma coisa puxa a outra, viu? Cristo foi glorificado porque realmente ele passou pelo sacrifício. Então a gente não pode deixar Cristo na cruz, ele ressuscitou e subiu aos céus. Então a gente mostra aqui que o escritor aos Hebreus ele quer focar a questão aí da glorificação de Cristo e mostrar que Cristo é superior em tudo. Uma única vez, uma única oferta, foi feita uma única vez por um único sumo sacerdote. Isso aqui é o tom de Hebreus. Isso parece ser repetitivo, mas ele quer inculcar na cabeça dos seus leitores primitivos ali que Jesus precisou morrer uma única vez, porque na mente do judeu lá da antiga aliança o sacrifício tinha que se repetir. E aí quando ele chega no cristianismo, ele vai se perguntar, e aí, quando é que Cristo morre de novo? Quando é que repete o sacrifício? E aí o escritor aos Hebreus está mostrando que não há necessidade de repetir, porque foi único. Capítulo 10, versículo 10, ele fala, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Oblação, referência a sacrifício, oferta, algo que é oferecido como oferta, ou seja, Cristo, ele foi oferta, ou seja, morreu, ou foi oferecido como oferta, sacrifício por nós, e aqui coloca que nós somos santificados por causa disso. Por que nós somos santificados? Porque nós cremos em Cristo, fomos lavados pelo sangue de Cristo e nos identificamos com Cristo. Então, por isso, nós somos santificados por meio do sangue de Cristo, ou seja, separados para Deus. E ele coloca aqui uma única vez, só foi uma vez. Então esse caráter único do sacrifício de Cristo é que o escritor aos Hebreus vai aí enfatizar. Enquanto os sacrifícios da antiga aliança necessitavam ser frequentemente repetidos, o sacrifício de Cristo foi feito uma única vez em favor de todos os homens. Ou seja, Jesus só precisou morrer uma vez, em contraste com aquele sacrifício antigo que repetia de tempos em tempos. Então esse fato mostra inequivocadamente que os sacrifícios de animais eram imperfeitos. Jamais poderiam aperfeiçoar alguém, mas deixa claro que somente o sangue de Cristo pode satisfazer a justiça de Deus. Como é que o homem vai ser justo diante de Deus? Por meio do sacrifício de Cristo, porque ali na cruz do Calvário nossos pecados foram lançados sobre Cristo, Cristo pagou o preço e a vida de santidade de Cristo foi imputada em nós e a justiça de Deus foi satisfeita e hoje nós somos vistos por Deus como santos, justos diante dele. Isso chama-se justificação. Ou seja, enquanto a antiga aliança isso não podia ser alcançado, porque eram sacrifícios imperfeitos, tinham que se repetir, na nova aliança foi alcançado uma única vez de forma perfeita. Tópico 2, os privilégios da nova aliança. Então vamos ver agora, a gente viu ali uma revisão que o escritor aos Hebreus fez, a gente está estudando dentro do capítulo 10, viu? Então o comentarista da revista, mais
ele está comentando que está em Hebreus 10. Então ali foi uma revisão de temas que a gente já estudou anteriormente. Agora, no capítulo 2, ele vai falar desses privilégios, algo prático aqui. Regeneração, né, o tópico 2.1 aí, regeneração. No capítulo 8, o autor já havia contrastado a antiga aliança com a nova. Isso já tinha acontecido lá no capítulo 8, né, e ele vai lembrar aí, né, que da questão do culto, o aspecto cerimonial e ritual, né, e vai mostrar que esses inúmeros sacrifícios e rituais jamais puderam produzir mudança interna. Então isso é tratado no capítulo 8, lição 8 aqui. Você pode encontrar a aula na plataforma, no YouTube. Você vai ver que tem um contraste da antiga com a nova e mostra que era impossível aí ter uma mudança interna completa com os sacrifícios da antiga aliança. Então, a santificação no antigo pacto se dava mais no aspecto que cerimonial. E aí o que acontece agora, né? O que deve acontecer? Onde é que deve acontecer a verdadeira mudança? Será que a verdadeira mudança, a verdadeira purificação tem que ser só na cerimônia, só de forma externa? Não, não. Ela tem que ser no coração. A verdadeira mudança tem que acontecer no coração. Então aqui em Hebreus 10:16 ele vai citar novamente a passagem de Jeremias, se eu não me engano, acho que é Jeremias, me corrija se eu estiver errado, né, que já foi falado lá no capítulo 8. Ou seja, ele repete o que está no capítulo 8, versículo 8 até o versículo 12. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta. Né? Ou seja, aqui a gente sabe que a lei agora na nova aliança é escrita no coração. É diferente, é algo interno, é uma mudança interna, não é uma mudança exterior. Isso implica em adoração, que é o tema desse tópico aqui, tópico 2.2. O autor sacro já havia destacado que a adoração na antiga aliança era imperfeita, isso aqui a gente já viu na lição anterior. Ou seja, não era uma adoração completa, não era uma adoração de coração, porque poucos tinham acesso à presença de Deus. Somente quem? Os sacerdotes, que acessavam ali o lugar santo, e o sumo sacerdote, o santo dos santos, uma vez por ano. Então esse acesso à presença de Deus era restrito, não era um acesso completo, não era um acesso que dava que todas as pessoas tinham ali em ir até a presença de Deus, mas somente algumas pessoas privilegiadas. Não era uma adoração em espírito e em verdade, como Jesus fala ali em João 4, 22 e 23, né? Ou seja, Jesus vai mostrar que a adoração verdadeira tem que acontecer dentro do coração, em espírito e em verdade. Né? Uns adoram no templo, né? Outros adoram no monte. Onde é que tem que adorar? Né? A adoração verdadeira, ela acontece dentro do coração. Né? Isso também era difícil para o judeu da época, porque para ele tinha que ter um lugar físico para a adoração acontecer. E hoje a gente entende que não precisa desse lugar físico. A adoração não tem que acontecer na igreja necessariamente. A gente vai falar da igreja mais adiante, mas a adoração ela acontece em qualquer lugar que tiver o povo de Deus reunido, né? Ou seja, não precisa ser um templo, um lugar específico para Deus se fazer presente, porque nós temos acesso à presença de Deus o tempo todo, ao Santo dos Santos, a hora que a gente quiser. Vamos lá. O que muda na nova aliança? O próprio crente tem acesso ao lugar mais íntimo do santuário por intermédio de Cristo Jesus. O que eu já tinha falado anteriormente, já tinha adiantado, né? Ou seja, a principal mudança é esse acesso. A adoração em espírito e em verdade acontece em qualquer lugar. Aqui ele vai falar, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ousadia é coragem, não precisa mais ter medo, não precisa mais ter falta de fé. Você precisa crer que ao momento que você se dirige a Deus, você está falando com Ele. Você tem que ter fé nisso aqui. Né? Como deve ser essa aproximação a Deus? O escritor aos Hebreus vai dar aqui uma ideia de como nós devemos nos aproximar ali a Deus. Ele fala assim, com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Vamos estudar cada parte aqui, com verdadeiro coração. Ou seja, nós temos que ir à presença de Deus de forma completa, de uma entrega total a Deus. Ou seja, entrar na presença de Deus de coração mesmo, né? Servir a Deus de coração, com inteira certeza de fé. Ou seja, a fé é fundamental, você tem que crer
estar na presença de Deus. Você tem que crer que você está falando com Deus e que Ele está lhe ouvindo e que Ele vai lhe responder. Você está na presença dEle. E você também tem que estar aí, né, com o corpo lavado em água limpa. Ou seja, aqui eu coloquei uma foto do batismo, mas alguns escritores falam que aqui não faz referência ao batismo, né? Alguns teólogos dizem que está relacionado a uma purificação interna, né? Mas tanto faz, aquele que entrega, que decide se batizar, né, ou seja, de forma pública, significa que ele realmente está com uma mudança interna no coração ali, né? Ou seja, até voltando um pouquinho, tendo os corações purificados da má consciência, né? Ou seja, tem a ver com a consciência limpa, né? Se você tem a sua consciência limpa, foi purificado, você não vai recusar o batismo público. Então vamos lá, comunhão, 2.3. O conceito de igreja como corpo vivo de Cristo aparece no pensamento do autor de Hebreus, né, mostrando que a igreja, né, é o corpo de Cristo. Embora o antigo povo formasse uma congregação no deserto, lá o povo de Israel na antiga aliança formava essa congregação, não era uma igreja no sentido neotestamentário. Isso aqui vai entrar uma questão teológica de quando surgiu a igreja. A Assembleia de Deus é dispensacionalista e defende a ideia de que Israel é Israel, igreja é igreja. Então, desse ponto de vista, não tem igreja na antiga aliança, né? Ou seja, a igreja do jeito que a gente conhece como pertencendo ao corpo de Cristo vai acontecer somente na nova aliança, no Novo Testamento. Já quem tem um pensamento voltado mais para aliancista, que não é dispensacionalista, né? Ou seja, ele fala mais das alianças, ele vai traçar uma continuidade e dizer que a igreja já começou no Antigo Testamento. Mas eu não vou entrar em questões teológicas porque aqui não é o objetivo dessa aula. Fica aí curiosidade para você estudar aliancismo e dispensacionalismo. Mas, de acordo com o que a gente vê realmente de forma mais evidente nas Escrituras, aqui é a questão de que a igreja realmente começou na nova aliança. Então a existência da igreja só tornou possível depois do Calvário. Somente pela morte de Cristo é que realmente surgiu a igreja e tornou possível a existência da igreja. E o que é a igreja, né, no caso, são cristãos unidos em Cristo. Então, como igreja, os cristãos podem desfrutar da perfeita comunhão. Agora, preste atenção, a igreja não é uma pessoa específica. Eu não posso falar que eu sou a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, ou seja, é o conjunto de todos os crentes. Eu sozinho não sou, eu sou membro do corpo, mas eu sozinho não sou o corpo. Da mesma forma, eu sozinho não sou igreja. Eu sou membro da igreja, eu só sou igreja quando eu estou reunido com meus irmãos, em comunhão com os meus irmãos. Isso aqui é importante, ou seja, comunhão com os outros e comunhão com Cristo. Eu tenho que ter essas duas comunhões. Eu tenho que estar em comunhão com Cristo e comunhão com os irmãos. Se eu não estiver em comunhão com os irmãos, briguei com os irmãos, não quero saber de mais na igreja, eu vou ficar na minha casa, eu não estou mais fazendo parte, eu não estou mais na igreja. Porque eu só sou igreja se eu estiver em comunhão com os irmãos. Então, sem comunhão não há igreja. Só tem igreja se tiver comunhão. Ninguém consegue ser crente isolado ou sozinho. Ou seja, eu coloquei aqui até uma reportagem que eu vi na internet. Desigrejados, cresce o número de cristãos que amam Jesus, mas abriram mão da igreja. Será que realmente amam a Jesus? Será que esse amor realmente é verdadeiro? Por quê? Eu estou falando isso, eu estou fazendo esse questionamento, porque realmente está crescendo o número de pessoas que acham que pode servir a Deus em casa. Eu não vou mais à igreja, eu fico na minha casa, aqui eu adoro a Deus, participo de um culto aqui pela internet e está tudo resolvido. É muito simples assim. É muito simples ter comunhão com os irmãos onde eu nem vejo o irmão, onde eu não vejo o defeito dele, onde eu não vejo o irmão com pecado, errando, e eu tendo que ir lá aconselhar ele, conversar com ele, onde eu não vejo esse irmão muitas vezes me ofendendo e eu tendo que não revidar, mas mostrar amor. E da mesma forma, onde ali na minha casa, adorando a Deus sozinho, eu não vou ver ninguém mostrando amor para comigo. O amor de Cristo que está na vida daquele irmão, onde ele vai lá e mostra esse amor na prática comigo, em comunhão comigo. Ou seja, não faz sentido. O Novo Testamento não abre nenhuma brecha para essa ideia de adorar Deus em casa. Não é igreja. A pessoa está em casa sozinho, não tem lógica isso aí. Ou seja, só é igreja se estiver em comunhão com os irmãos, vivendo ali, congregando
Isso é importante para a saúde espiritual do crente, onde ele mostra realmente que ele faz parte do corpo de Cristo, onde ele está no meio dos irmãos, convivendo com os irmãos. Hebreus 10, 24, 25, ele vai falar: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Olha só, aqui ele coloca bem claro que o objetivo de nós estarmos juntos é para que possamos estimular o amor e as boas obras. Isso só vai acontecer se você estiver junto ali na sua congregação com seus irmãos. Você não vai conseguir servir a Deus de forma completa, sozinho, isolado na sua casa. Você só vai fazer uma adoração verdadeira e só vai ser considerado igreja se você estiver entre os irmãos. Agora a gente tem que olhar um pouco para o outro lado. Será que a igreja está cumprindo o papel de igreja? Ou seja, será que dentro da igreja está tendo demonstração de amor, estímulo às boas obras? Aí sim vai sobrar um pouco para o outro lado. Porque o desigrejado, ele está errado. Ele está errado. Mas será que a igreja está certa? Será que a igreja está fazendo o que tem que ser feito? A gente tem que olhar por esse lado também. Qual a diferença você pode fazer na sua igreja? Qual a diferença a sua classe da escola dominical pode fazer na sua igreja para que a sua igreja realmente seja uma igreja? Que ela seja realmente, cumpre realmente o que está nesse versículo, estimular o amor. Que eu já vi muita gente falar: eu não vou naquela igreja ali, naquela Assembleia de Deus, porque quando eu entro lá as pessoas me olham de baixo até em cima, vê que eu estou com uma sandália simples, com uma roupa simples, enquanto eles estão vestidos muito bem. Eu não me sinto bem com isso, parece que eu me sinto um peixe fora d'água dentro daquela igreja ali. Ou seja, a pessoa está fazendo uma queixa que realmente é uma verdade. Cadê o amor? Eu não vou mais naquela igreja porque eu já vi necessitado sair de lá de mãos vazias. Cadê as boas obras? Então a igreja ela tem que cumprir o seu papel de igreja. A gente vai falar para o desigrejado que ele está errado? Vai. Mas será que nós vamos fechar os olhos e não ver que nós muitas vezes também estamos errados? Então vamos começar a prestar atenção nesse aspecto também, para que nós possamos realmente cumprir o papel de igreja. Continuando, tópico 3, as responsabilidades da nova aliança. Primeiro, vigilância, 3.1 aí. O autor volta às exortações feitas nos capítulos 2 e 6. Olha só, no capítulo 2 ele faz uma exortação. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Ou seja, é que ele está falando de, muitas vezes, a salvação ser ignorada e muita gente pode até querer se desviar, perder o rumo. É a palavra que ele usa. Isso aqui a gente estudou lá na lição número 2, e aí na lição 6 a gente estudou o capítulo 6, onde ele fala: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e recaíram sejam outra vez renovados para o arrependimento. Ou seja, na lição 6 nós estudamos aqui que é um alerta para a apostasia, onde a pessoa recusa de forma deliberada não servir mais a Cristo, se afasta da igreja e vai para o mundo. Então aqui a gente vê que não que seja impossível, já foi falado lá, essa pessoa voltar. Um desviado pode sim voltar? Pode sim voltar. Mas aqui está falando de uma pessoa que realmente ela assumiu uma posição de que não é que Deus não tem mais a capacidade de salvar ela, mas o coração dela endureceu tanto que ela não quer mais saber de Cristo. Então, é impossível nesse sentido de que ela realmente recusou e quer viver no mundo. Então, primeiramente, ele aconselha o crente a se firmar na fé. Então, ele vai falar assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aqui ele fala a confissão da nossa esperança. A palavra esperança, aqui ela tem uma força muito grande, que é algo que realmente a gente tem certeza que vai acontecer. Então ela está relacionada à fé também aqui, viu? Então aqui ele fala firme. O que é ter firme? É reter, deter, manter firme, manter a posse de, tá firmado ali em alguma coisa. Então o autor já havia usado essa palavra 2 vezes, Hebreus 3:6 e 3:14, onde ele fala que, e Lucas também usou essa palavra, ele fala assim: e a que caiu na boa terra, está falando do semeador, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então manter firme, conservar, reter, deter, é isso que a gente tem que fazer. Temos que estar com a nossa esperança firme, porque a nossa salvação é garantida. Então temos que estar firmes, firmado ali. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Então esse apego era justificado segundo a pergunta retórica do autor. Por que que eu tenho que estar firme? Ele vai falar assim:
quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor, aquele que pisa o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança, a que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Hebreus 10, 29. Aqui ele vai falar o seguinte, que na antiga aliança tinha punição para aquele que profanava a aliança e não queria mais saber. Tinha punição. Na nova aliança, ele vai falar quanto maior castigo vai ter esses. Agora ele fala o seguinte, que ele pisou o Filho de Deus, ou seja, ele recusou, ele realmente de forma deliberada, consciente, negou a obra de Cristo. Ele teve por profano, ele profanou o sangue da aliança. Ele disse que esse sangue é inútil, não faz nada. Então, ou seja, ele profanou esse sangue e agravou o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito que convence do pecado, ele simplesmente recusa esse Espírito Santo. Então essa pessoa, de forma consciente, ela se tornou o quê? Ela cometeu o quê? A apostasia. O escritor não vai dar exemplo de que isso aqui aconteceu com alguém, ou que alguém fez isso. Mas ele está falando que se alguém fizer, ou seja, ou se alguém entra na igreja, participa das coisas, entende a palavra e de alguma forma ele faz isso aqui, essa pessoa vai receber um castigo muito maior. E ele fala de juízo nos próximos versículos. Então há um alto preço para quem apostata da fé. Aquele que recusa o evangelho, ele vai pagar um preço muito, mas muito alto mesmo. Então é só terminar de ler o capítulo 10 que você vai ver a punição, que ele fala de juízo e condenação eterna. Confiança. Com o objetivo de animar a fé dos crentes, o autor faz menção ao histórico da vida deles. Ele vai fazer uma referência ao passado deles. Vai falar que eles experimentaram no passado sofrimento, abandono e várias outras coisas. E só que eles permaneceram o quê? Firmes. Vocês já experimentaram tudo de ruim. Mesmo assim, vocês permaneceram firmes. A base disso aqui está porque nós compartilhamos do sofrimento de Cristo. Cristo também sofreu. Esse deve ser o pensamento de todo cristão. Quando ele estiver sofrendo, passando uma dificuldade, passando uma tribulação, ele tem que olhar para Cristo e falar assim, Cristo passou por isso. E ele suportou, porque ele tinha um objetivo em mente. Então eu também posso suportar. Então agora estava acontecendo outras coisas, né? Eles deviam permanecer, manter essa confiança que tinha no passado. Será que agora estavam querendo desanimar? Será que agora estavam querendo desistir? Será que agora estavam querendo desviar da fé? Mas eles tinham que olhar para o passado e falar, não, eu já venci lá, eu posso vencer agora. Hebreus 10, 35, não rejeiteis, pois a vossa confiança que tem grande e avultado galardão. Ou seja, o fato de eu ter uma confiança em Cristo hoje já faz com que o meu galardão seja hoje também. Eu já comece a ganhar, receber o meu galardão. Quando o cristão perde a capacidade de confiar, ou seja, o crente ele perde a capacidade de confiar em Cristo, ele perde a motivação pelas coisas celestiais. Ou seja, ele esquece tudo isso. Ou seja, recusou Cristo, ele não tem motivação para as coisas celestiais. E aí é onde uma coisa que eu sempre falo, o céu não é um lugar ímpio. Não é porque ele é ímpio e não merece ir para o céu, não. É porque o céu vai ser um lugar chato para ele. O ímpio não ama o próximo, lá no céu vai ser uma comunhão completa com o próximo. O ímpio não ama a Deus, lá no céu é uma comunhão completa com Deus. Então imagina você passar a eternidade fazendo algo que você não gosta. Pensa aí, o que você não gosta de fazer? Que tipo de trabalho você não gosta de fazer? Você não suporta fazer? Pensa no trabalho que você não suporta. Agora pensa você passar a eternidade fazendo isso que você não suporta. Pensou? Então é mais ou menos isso lá no céu. O ímpio não suporta Deus, ele não quer saber de Deus. Ele não ama Deus. Já pensou ele passar a eternidade na presença de Deus? É uma coisa chata para ele, uma coisa ruim. Então, para que o ímpio vai para o céu? Lá não é o lugar dele. Então, se ele recusa Cristo, ele recusa completamente as coisas celestiais. O céu é para quem tem esperança. E essa esperança é uma segurança firme naquilo que já vai acontecer. O escritor vai fazer vai aprofundar esse tema no capítulo 11, onde ele fala da fé. Ou seja, o firme fundamento daquelas coisas que a gente se espera. Ou seja, a fé e a esperança tá tudo junto aí. Ou seja, o cristão, ele tem esperança porque ele tem fé e a esperança em algo que realmente vai acontecer. E também, claro, está relacionada à esperança da volta de Jesus. Nós não podemos esquecer isso aí,
né? Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos, né? Gozaremos e nos alegraremos. Ou seja, nós temos que nos alegrar na salvação que nós recebemos. 3.3, perseverança. O autor conclui o capítulo mostrando que na jornada cristã, o crente precisa de paciência. Ele vai falar, porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, fruto do Espírito, paciência, né? A gente já estudou em lições anteriores, que tem a ver com perseverança, firmeza e paciência, palavra usada aqui, hipomoné. Então, hipomoné do grego, perseverança, firmeza e paciência, perseverar até o fim. Lucas também usa essa palavra lá na parábola do semeador, né? E aqui caiu em boa terra e são os que ouvindo a palavra conservam, a gente já falou esse versículo, né? Conservam, tá firme, num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então o cristão ele tem que dar fruto com perseverança, porque a perseverança do crente é uma evidência de que ele é um verdadeiro salvo. Então o verdadeiro salvo vai perseverar na fé, né? Ou seja, ele vai ter paciência. O discipulado cristão, bem como a produção de frutos, né, do cristão, demanda tempo, não é de uma hora para outra. O cristão ele se converte, alguém se converte hoje e com o passar do tempo ele vai aprendendo a palavra de Deus e vai produzindo fruto, né? E para alcançar a promessa de Deus é preciso perseverar até o fim. Então as promessas são alcançadas através da perseverança. Como eu já falei, a perseverança é uma evidência, né, de um verdadeiro salvo. Quem persevera até o fim, esse será salvo. Então vamos perseverar, permanecer firme no Evangelho, né? Temos que produzir fruto, temos que crescer na vida espiritual, isso tem que acontecer, porque isso vai mostrar que você é um cristão verdadeiro e por fim nós alcançaremos essa salvação maravilhosa, ou seja, já somos salvos, mas a consumação dessa salvação vai ser quando nós chegarmos no céu e seremos ali glorificados. Conclusão da aula, chegamos ao final de mais uma lição, observamos que o autor neste capítulo praticamente exauriu o assunto em torno do sacerdócio de Cristo. A comparação detalhada que ele fez entre os dois pactos, antiga e a nova aliança, serviu para mostrar a superioridade desta última. Então aqui ele mostra, o escritor aos Hebreus no capítulo 10, ele revisa o que ele já tinha falado anteriormente, reforça o sacrifício de Cristo como um único, né, que realmente perdoa os pecados de uma vez por todas e mostra que essa nova aliança realmente é superior à antiga. Cristo tornou possível o que a antiga aliança era apenas uma promessa. Todavia o cristão não deve se acomodar nem tampouco negligenciar a nova aliança, abusando do poder da graça de Deus. Em vez disso, ele deve demonstrar vigilância e perseverança no caminhar com Cristo. Então a nova aliança não é algo que você simplesmente vai lá, me converti a Cristo, agora eu vou viver no pecado porque a graça de Deus é maior. Não! Se você está vivendo no pecado é porque você não se converteu ainda. Porque agora eu converti a Cristo, vou cruzar os braços, vou ficar aqui em casa adorando Deus em casa. Não! Você tem que ir para a igreja, porque você só é igreja se você estiver reunido com seus irmãos. Não é o templo em si, mas é o fato de você estar unido com seus irmãos. Me converti a Cristo, agora não preciso fazer mais nada, já está garantida minha salvação. Não, você vai mostrar a evidência dessa salvação através das boas obras. E por fim, a perseverança. Se você persevera até o fim, é porque você realmente é um salvo de verdade. Então vamos viver uma vida cristã prática. Que Deus em Cristo nos abençoa. Então aqui eu encerro a aula, tem as perguntas para você passar para a sua classe, né? Você pode avaliar o conhecimento deles aí do assunto. Tente, nas perguntas, fazer os seus alunos pensarem. Ele não precisa responder exatamente como está aqui na resposta da revista, viu? As perguntas têm que levar a uma reflexão maior para que possa colocar em prática aquilo que foi estudado. Bibliografia recomendada, alguns livros aqui. Esse Um Mestre Fora da Lei, eu não tenho ele ainda, eu pretendo comprar, parece ser muito bom esse livro, né? Fala de Jesus, deve ser maravilhoso. Eu li um pouco do que ele se trata e realmente parece um livro maravilhoso. Heróis da Fé eu tenho, um livro muito bom. Então recomendo você como professor montar a sua biblioteca particular para se preparar mais para dar uma boa aula na EBD. Então aqui os cursos do EBD em Foco, você pode acessar a plataforma, assistir esses cursos para se capacitar para ser um professor de excelência. Acesse EBD em Foco, aí você vai ver um conteúdo realmente de excelência para você ministrar uma aula de excelência e ser um professor de excelência e para que a vida dos seus alunos sejam transformadas. Encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.